Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com nossos estudos. Estamos estudando frações. Esse vídeo agora a gente vai aprender o que é número misto. Tá certo? Vamos lá. Bom, número misto. O que é número misto? O número misto, na verdade, como o próprio número diz, é uma mistura de número inteiro ou de número natural com fração. Misturou os dois, número inteiro e fração, ou número natural e fração, você tem um número misto, porque você misturou os dois tipos de número, tá bom? Vamos ver isso aqui, ó. Olha bem essa figura. Se eu considerar que o meu inteiro é essa barrinha aqui, que foi dividida em três partes iguais, se esse é o meu inteiro, e eu pergunto a você, que fração representa a parte pintada dos meus inteiros aqui, não é isso? Então, aqui está o meu inteiro, dividido em três partes iguais. Eu pintei as três partes. Isso aqui é 3/3, tá certo? É todo o inteiro. Aqui também, o mesmo inteiro, o que eu considero o meu inteiro, né? Foi dividido em três partes iguais e eu pintei as três partes. Então isso aqui são 3/3. A parte pintada representa 3/3 do meu inteiro. E aqui tem duas partes pintadas. Então essa parte pintada aqui representa 2/3 do meu inteiro. Se você olhar bem aqui, esse 3/3 aqui é um inteiro. O que significa 3/3? Um inteiro. Nós já vimos isso, né? 3/3 é o próprio inteiro. É a minha unidade. Ó, o número 1 também pode ser chamado de unidade. Tá certo? E 3/3 é a unidade. É o inteiro. É o todo. Se eu dividir o inteiro, esse denominador aqui, está me dizendo que o inteiro foi dividido em três partes iguais. E o numerador, quantas partes eu estou considerando? Ora, se eu estou considerando as três partes, então essa fração representa o meu inteiro, a minha unidade, o todo. Tá certo? Já vimos isso. Então, 3/3, isso aqui é um inteiro. E esse 3/3 aqui? Um inteiro também. E se eu quiser saber, ou se eu quiser contar o que eu tenho aqui, eu tenho um inteiro, mais 2/3 do meu inteiro. Eu tenho um inteiro, mais um inteiro, mais 2/3 do meu inteiro. Um inteiro, mais um inteiro, mais 2/3 do meu inteiro. Então, um inteiro mais um inteiro são dois inteiros, certo? Um mais um, dois. Então isso aqui, esse 1 mais 1 aqui eu posso reescrever como 2, certo? 2 inteiros, mais 2/3, mais 2/3. Isso aqui representa a quantidade que eu estou considerando, a quantidade que eu pintei do meu inteiro. Qual foi a quantidade que eu pintei do meu inteiro? Está representada aqui, ó. 2 inteiros, eu pintei 2 inteiros. E mais 2/3 do meu inteiro, eu pintei 2 inteiros, mais 2/3 do meu inteiro. Isso aqui a gente representa de maneira mais prática, mais fácil, sem esse sinal de mais. Dessa forma aqui, ó. 2 inteiros e 2/3. Assim que a gente representa. Isso aqui a gente chama de número misto. Ó, esse aqui é o número misto. Então, o que é o número misto? É um número que representa, um número que está indicado com um número inteiro e mais uma fração. Ele está representado como um número inteiro e uma fração. Está misturado. Eu misturei dois tipos de número aqui, né? Um número inteiro, ou um número natural, e uma fração. Misturou os dois, a gente chama de número misto. É só isso que é número misto. Tá? O que você tem que entender é que isso aqui, ó, que eu chamo de número misto, 2 inteiros e 2/3, primeiro, a forma como você lê. Como você lê isso aqui? 2 inteiros e 2/3. Certo? Se eu tivesse escrito assim, ó,
Como você lê isso aqui? 5 inteiros e 3 sétimos. Acabou. A segunda coisa que você tem que entender é que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, 2 inteiros mais 2 terços. E esse aqui de baixo? Esse aqui é a mesma coisa que escrever 5 inteiros mais 3 sétimos. É a mesma coisa, tá bom? Então, um número misto é a mesma coisa que a soma de um número inteiro, ou um número natural, com uma fração. Misturou os dois. Se a gente escrever ele sem o sinal de mais aqui, fica com essa forma. Essa forma de representar o número é chamada de número misto. Tá bom? Então, sempre que você tiver assim um número misto, você pode reescrevê-lo, se quiser, como uma soma de um número inteiro ou natural com uma fração. 2 inteiros e 2 terços, 5 inteiros e 3 terços. Ou 2 inteiros mais 2 terços, 5 inteiros mais 3 sétimos. Mesma coisa. Tá bom? Agora, eu quero que você perceba mais uma coisinha. Isso aqui, que eu escrevi aqui, tudo bem, eu posso representar como 2 inteiros e 2 terços. Tá aqui. Vou apagar isso aqui. Nós vimos aqui que esse desenho aqui, se eu considero o meu inteiro como essa barrinha dividida em 3 partes iguais, então tem aqui 2 inteiros que foram pintados mais 2 terços do meu inteiro. 2 inteiros mais 2 terços do meu inteiro. Então eu posso representar isso aqui dessa forma, como um número misto. 2 inteiros e 2 terços. Porém, nós vimos no vídeo anterior que eu também posso representar isso aqui como uma fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Fração imprópria é a fração que tem o numerador maior que o denominador. Né? E isso significa o que, a fração imprópria? Ter um numerador maior que o denominador significa que você está considerando mais do que um inteiro. Certo? Olha só, nesse caso aqui, nós estamos considerando mais do que um inteiro, até 2 inteiros, não é isso? Se você for escrever em fração, olha só, em forma de fração, 3 inteiros é isso aqui. O que está pintado aqui? 3 terços do meu inteiro, ou seja, é o inteiro todo. 3 terços mais 3 terços. O que está pintado aqui? 3 terços mais 3 terços mais 2 terços. Olha, 3 terços mais 3 terços, quantos terços eu tenho aqui? 6, não é? Eu tenho 6 terços aqui. Isso aqui é um terço mais um terço mais um terço, 3 terços. 4 terços, 5 terços, 6 terços. Eu tenho 6 terços aqui. Se eu te perguntar quantos sextos tem aqui, quantos terços tem aqui? Tem 6 terços aqui. Ó. E quantos terços tem aqui? Aqui tem 2 terços. Certo? Se eu tenho 6 terços e mais 2 terços, eu tenho no total 8 terços, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terços. Isso é um terço, 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 um terço. Quantos terços? 8 terços. 6 terços mais 2 terços, eu tenho 8 terços. Então veja que essa representação aqui, né, esse desenho aqui, se eu disser que esse inteiro, que isso aqui é o meu inteiro, foi dividido em 3 partes, e eu quiser que você represente como uma fração imprópria a parte pintada, você representa assim, 8 terços. Certo? Porque realmente, eu estou falando de terços. Aqui só tem terços. Quantos terços que eu estou considerando ou estão pintados? 8 terços. Eu posso representar essa fração como 8 terços. Mas nós acabamos de ver que isso aqui também pode ser escrito como um inteiro mais 2 terços. Ou seja, 2 inteiros mais 2 terços. Eu posso escrever assim. E isso aqui, abreviadamente, de maneira mais simples, a gente escreve sem o sinal de mais,
que é assim, e isso aqui é o número misto. Então, amiguinho, perceba que 2 inteiros e 2 terços é a mesma coisa que 8 terços. É a mesma coisa. Que fração representa, assim, se eu perguntar a você, que fração imprópria representa, né, essa ilustração aqui? Qual a fração imprópria que representa a parte pintada do meu inteiro aqui? A fração imprópria é 8 terços, porque realmente o meu inteiro foi dividido em terços e eu tenho 8 terços pintados. 8 terços. Então, quantos terços estão pintados aqui? 8. 8 terços. Então, aqui, o que está pintado aqui do meu inteiro? 8 terços do meu inteiro. Uma fração imprópria, numerador maior que denominador, significando que aqui tem mais do que um inteiro. Tem um inteiro ou mais. Tem 2 inteiros aqui, tá certo? Isso aqui. Isso é uma fração imprópria. Só que a fração imprópria ela também pode ser representada como um número misto. Porque aqui não tem 2 inteiros? Aqui, ó. Aqui 2 inteiros. E mais 2 terços. 2 inteiros mais 2 terços, que eu posso representar assim como um número misto. Então, você entendeu aí o que é número misto, né? É uma representação de um número misturando, por isso é número misto, inteiro com fração. Misturando. Misturando inteiro com fração. Tá aqui. Só que eu não coloco o sinal de mais, mas significa isso aqui. Isso aqui, ó, o número misto, 2 inteiros e 2 terços, é a mesma coisa que 2 mais 2 terços. E você também entendeu que isso aqui também pode ser escrito em forma de fração imprópria. Já que você tem mais, você tem um inteiro, você tem mais do que um inteiro, você tem um inteiro mais alguma coisa. Nesse caso aqui, você tem 2 inteiros mais uma fração do inteiro, certo? Uma fração própria, né? Então, quando você tem isso, você pode representar, quando você tem mais do que um inteiro, você pode usar fração imprópria ou você pode usar número misto. Tanto faz, tá bom? Ok? Então, vamos aprender como é que a gente faz isso. Ó. Se eu te der 2 inteiros e 2 terços, como que você escreve isso aqui? Olhando para isso, passa para cá. Ou então, se eu te der 8 terços, como é que você passa para a fração, para número misto? Te dou uma fração imprópria, quero que você escreva o número misto que é igual a ele. Ou então, te dou um número misto, quero que você escreva qual é a fração imprópria que é a mesma coisa que isso aqui. Vamos ver? Aqui, ó. Olha, é fácil, tá bom? Digamos que eu te dê um número misto, esse aqui, ó. O próprio número misto que representa isso aqui. 2 inteiros e 2 terços. Aqui eu tenho 2 inteiros e 2 terços, certo? 2 inteiros mais 2 terços eu escrevo como número misto. Se eu te der esse número misto e pedir para você, diga qual é a fração imprópria equivalente a isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui. O que você vai fazer? Ora, isso aqui está me dizendo que são 2 inteiros mais 2 terços. Primeiro passo, coloca o sinal de mais, tá? Aqui, ó, que não tá. Para você deixar bem claro que isso aqui representa 2 inteiros mais 2 terços. Escreve aqui, ó, 2 inteiros mais 2 terços. Agora, vamos continuar. Esse 2 inteiros aqui significa o quê? 3 terços mais 3 terços. Como é que eu sei? Olha, o denominador da parte fracionária desse número misto está me dizendo que o meu inteiro foi dividido em 3 partes iguais. Então eu estou lidando com terços. Eu estou dizendo que tem vários terços aqui. Eu estou lidando com terços. Então essa parte inteira aqui são terços. Quantos terços? 3 terços mais 3 terços. Então é simples. Você tem um número misto. O denominador está me dizendo que eu dividi em terços, certo? Em partes iguais o meu inteiro. Em 3 partes iguais. São terços. Então, essa parte inteira aqui, ó, 2 inteiros, eu vou escrever em forma de terços. São 2 inteiros? Então, são 3 terços. Eu sei que são terços, porque está aqui, ó. Mais 3 terços. Ó, 2 inteiros é a mesma coisa que 3 terços mais 3 terços.
escrevi isso aqui como 3/3 mais 3/3. Reescrevi o 2 aqui. O 2 inteiros é a mesma coisa que isso. Porém, depois do 2 eu tenho mais 2/3. Mais 2/3. Agora você conta. Olha só, quero passar para a fração imprópria. Vou contar. Quantos terços tem aqui? 3 mais 3 mais 2. 8/3. Ó, 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. Então, eu tenho aqui 8/3. Tá bom? Então, olha só. Reescrevi o número misto na forma de fração imprópria. Tá? Essa fração imprópria aqui representa a mesma quantidade, o mesmo número que esse aqui. É o mesmo número, só está escrito de forma diferente, mas é a mesma coisa. O que são 8/3? Aqui 8/3. 1/3, 2/3, 1/3 mais 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 1/3. 8/3. Mas isso aqui é 8/3, está aqui, mas também é 2 inteiros mais 2/3. Só que 2 inteiros mais 2/3 eu posso escrever assim. Então, isso é a mesma coisa que isso. Tá certo? Então, ó, passei o número misto para fração imprópria. E se eu quiser fazer o contrário? Passar uma fração imprópria para número misto? Vamos fazer. Aqui, ó. Digamos que eu te dei essa fração aqui, ó. 7/5. Isso é uma fração imprópria, certo? Eu quero passar isso aqui para número misto. Olha só, novamente, olha para o denominador para você saber em quantas partes iguais o seu inteiro foi dividido. Ele foi dividido em 5 partes iguais. Então, nós estamos lidando aqui com quintos. Você está vendo que o numerador é maior que o denominador? Então, se o numerador é maior que o denominador, eu tenho mais do que um inteiro. Eu posso ter um inteiro mais alguma fração, mas é mais do que um inteiro. Isso aqui é um número maior do que 1. Esse número aqui é maior do que 1. Tem mais do que um inteiro aqui. Não sei quantos inteiros tem, vamos ver. Ora, se você olhou para o denominador, isso aqui são quintos, quantos quintos inteiros tem aqui? Vamos ver. 5/5, eu começo escrevendo assim. Que eu já sei que tem mais do que um inteiro aqui, já escrevi um inteiro. Se eu colocar mais um inteiro aqui, vão ficar 10/5. Aí não pode, porque aqui só tem 7. Então, está faltando quantos quintos aqui que estão faltando para completar 7/5? Eu já tenho 5/5. Quantos quintos faltam para completar 7/5? 2/5. Certo? Agora, olha bem para isso aqui. Isso é um inteiro. Vou reescrever isso aqui como um inteiro. Os 5/5 é um inteiro, mais 2/5. Ora, mas isso aqui eu posso escrever como número misto, certo? Um inteiro mais 2/5 é um inteiro e 2/5. Isso aqui eu leio como um inteiro e 2/5, tá bom? Então, ó, passei uma fração imprópria para número misto. Basta sempre olhar para o denominador. São quintos? Então eu escrevo vários quintos aqui. 1/5, ou melhor, 5/5. Só que eu já tenho 5/5. Para chegar a 7/5, eu só preciso de 2/5. Então isso aqui é um inteiro mais 2/5. E isso aqui eu escrevo na forma de número misto, tá certo? É isso. Então tá aqui a maneira como você passa número misto para fração imprópria e fração imprópria para número misto. Podia ser uma fração maior, vamos dizer aqui, ó, assim, ó. Vamos dizer que essa fração aí fosse maior. Vamos escrever uma fração maior aqui. Por exemplo, se a fração fosse 11/3, por exemplo, você já sabe que são terços. Vai escrevendo 3/3 aqui, até completar
né? 11 terços. Ó, eu tenho 3 terços, isso já é um inteiro. Mais 3 terços, já tenho 3 mais 3, 6. Falta muito ainda para chegar no 11, certo? Mais 3 terços, ó, 3, 6, 9. Se eu colocar mais 3 terços aqui, aí eu vou ter 12 terços. E passou, aqui são só 11 terços. Então, aqui não pode ser 3 terços, tá certo? Eu já tenho 3, 6, 9 terços. Quanto falta para chegar a 11 terços? 2 terços. Então aqui, ó. Só que agora você sabe que isso aqui é um inteiro, mais um inteiro, mais um inteiro. Aqui tem 3 inteiros. 3 inteiros, certo? Então são 3 inteiros mais 2 terços. 3 inteiros mais 2 terços é a mesma coisa que 3 inteiros e 2 terços, número misto. Tá certo? 3 inteiros e 2 terços. Passei a fração imprópria para número misto, tá bom? E olha, eu posso também te dar um desenho. Vamos mudar esse desenho aqui. Deixa eu mudar esse desenho. Rapidinho. Eu posso te dar esse desenho aqui e dizer para você assim, ó, isso aqui é meu inteiro. Tá? Eu tenho meu inteiro aqui 3 vezes. Esse aqui é meu inteiro. Foi dividido em 2 partes iguais. Então eu estou lidando aqui com meios. Certo? É tudo meios. Tá certo? Diga para mim qual é a fração imprópria que representa essa ilustração aqui e qual é o número misto correspondente. É fácil. Olha só. Não são meios, porque foi dividido em 2 partes iguais. Eu tenho 2 meios mais 2 meios mais 1 meio. Aqui é 1 meio só. Agora a fração imprópria é só você somar aqui, ó. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. 5 meios. Eu não tenho 5 meios aqui? Quantos meios eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5 meios. Que estão pintados, né? 5 meios. Essa é a fração imprópria. E se eu quiser escrever, ó, fração imprópria. E se eu quiser escrever o número misto correspondente? Olhando para o desenho. Se eu te der um desenho, você pode fazer assim. Olhando para o desenho também é fácil. Um inteiro mais um inteiro mais um meio. Você vai escrever, ó, um inteiro mais um inteiro, 2 inteiros, certo? 2 inteiros mais um meio. 2 inteiros e 1 meio. Pronto. Tá bom? Então, era essa aula de hoje, tá? Eu deixei aí uma folha de exercício, você pode baixar ou pegar lá na plataforma. E vamos continuar ainda com frações nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço, até a próxima.